Oi pessoal, aqui é a Ana e chegamos naquela época do ano, dezembro, que é quando a gente separa e faz uma listinha dos 12 livros que a gente pretende ler no ano seguinte e que eu, por exemplo, nunca consigo cumprir tudo, mas a gente tenta, não é mesmo? Então, no vídeo de hoje, eu vim compartilhar com vocês, mostrar para vocês quais foram os 12 livros que eu selecionei para ler no ano que vem, o ano de 2024. Bom, tenho 10 livros físicos aqui e 2 que eu ainda não tenho, então eu vou deixar pro final e daí eu coloco a capinha aqui porque eu ainda não tenho, mas pretendo comprar. Gostaria de dizer que no ano que vem eu vou fazer parte do clube de leitura da Tati, da Tatiana Feltrin. Provavelmente você conhece, já ouviu falar, porque acho que a Tati Feltrin é assim a booktuber mais famosa, acho que ela é a pioneira, né, esse negócio de fazer resenha literária. Começou meio que com ela aqui no Brasil. E ela tá lançando um clube do livro, e eu me inscrevi no clube, a gente já tá lá com um grupo no Telegram, e tá sendo super legal, a gente já tá interagindo, mas não começamos a leitura ainda. Ela selecionou lá 12 livros para ler, né, de janeiro a dezembro, um por mês, aí vai ter live, discussão e tal. Então, desses 12 livros que eu vou ler lá no clube, que eu pretendo ler os 12, né, não sei se vou conseguir, mas enfim, eu botei 2 aqui no meu desafio também, tá? Porque são livros que eu também tava querendo ler e daí acabou que, né, a gente já vai ler lá no clube e eu acho que vai dar esse gás de ter essa leitura em conjunto. O primeiro deles é esse tijolinho aqui dos Miseráveis, do Victor Hugo. Olha o tamanho disso, gente. Olha, é maior que a minha mão. Isso é muito grande. Eu tenho esse livro aqui, Os Miseráveis, há uns 5 anos e quando eu comprei, eu comecei a ler ele. Ele tá até marcadinho aqui, ó, bem no início ainda, tá vendo? Aonde eu parei. Só que eu não dei continuidade por questões que aconteceram. Foi quando eu me mudei. Não me mudei, não. Foi quando eu tava grávida da minha filha. E eu tive uns probleminhas, eu morava sozinha. E aí eu tive algumas complicações ali na gravidez. E a médica mandou eu fazer repouso absoluto. E não tinha como eu fazer repouso morando sozinha, né? Porque a gente faz as coisas. Então eu fui pra casa da minha mãe. Só que eu não me mudei pra casa da minha mãe, levei tudo. Minhas coisas continuaram no apartamento. Eu só fui passar, né? Ficar na casa da minha mãe lá, pela gravidez e tal. E eu não levei tudo. Eu levei alguns livros meus, mas não levei esse daqui. Esse daqui, então, ficou lá no meu apartamento. E aí depois, minha filha nasceu e tal. Quando eu fui, aí eu me mudei. Quando eu peguei o livro de novo, sim, já tinha se passado meses, quase que um ano. E aí eu acabei não dando continuidade. Mas é um livro que eu quero muito ler. E é um livro muito grande, então assim, ele assusta um pouco. Mas eu acho que esse livro aqui tá no desafio da Tati Feltrin. E eu acho que a gente lê em grupo, ter live, ter discussão, tem todo um planejamento ali pra você fazer a nossa leitura. Eu acho que pode ser interessante, pode me ajudar. Eu pretendo já começar agora em dezembro a ler ele, porque eu acho que esse livro tá pra fevereiro, mas eu não vou conseguir ler isso aqui em um mês, então eu pretendo começar agora pra ver se em fevereiro pelo menos eu já tô lá na frente. E, enfim, quero muito ler Os Miseráveis há muito tempo. Eu já vi o filme, o musical, eu adoro a história, mas eu quero muito ler o livro. E quem sabe agora em grupo vai. Vamos ver, né? Esperamos que o negócio agora vá. Outro livro que eu também pretendo ler no ano que vem, quase caiu o negócio aqui, é A Marca Humana. Eu nunca li nada desse autor, eu comprei esse livro recentemente aí no esquenta da Black Friday, até mostrei aqui. E todo mundo que fala desse livro, desse autor, elogia muito. Então, eu fiquei muito interessada em ler. Esse daqui, ele faz parte de uma trilogia, e na verdade esse daqui é o segundo da trilogia, mas pelo que me falaram, você não precisa ler na ordem, porque são histórias diferentes. Os 3 são A Marca Humana, Pastoral Americana e Casei com um Comunista. E me parece que essas 3 histórias, esses 3 livros vão mostrar ali a vida nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Então são 3 livros que formam aí uma trilogia por se tratar mais ou menos do mesmo assunto, mas são histórias diferentes, com personagens diferentes, então não tem problema, você não precisa ter uma ordem certa para você ler, você lê na ordem que você quiser. Esse aqui me parece que vai abordar a questão do racismo, parece que é um professor universitário que vai fazer ali um comentário racista, mesmo sem intenção, e vai acabar, né, sofrendo, vai ser julgado, enfim, tem essa vibe aí. E me parece muito interessante, todo mundo que leu esse livro, que leu os livros desse autor, elogia, assim, muitíssimo, então estou com grandes expectativas por isso daqui. E aí, outro livro que eu queria ler também, esse aqui é mais fininho, porque eu tenho que intercalar uns livros mais pesados com os negócios mais finos, porque senão, né, não dá.
Esse daqui é um livro chamado Amêndoas, também tá fazendo bastante sucesso. Eu não costumo muito ler esses livros assim que estão super hypados, que tá ali na página da Amazon dos mais vendidos, aquele livro assim que tá bombando. Geralmente não é muito a minha praia. Mas esse daqui é um livro coreano, de uma autora coreana. Não vou nem me atrever a pronunciar o nome dela. Mas eu ouvi tanta gente falando bem desse livro e eu vi uma pessoa que leu e fez uma resenha e eu fiquei tão encantada com a história que eu resolvi comprar. E por ser literatura coreana, eu acho que eu só li um livro coreano, que é A Vegetariana. Gostei muito. E, enfim, eu tenho gostado bastante dessa literatura oriental, assim, sabe? Tipo, da China, do Japão, da Coreia. Apesar de não ter lido tanto. Mas essa história, pelo que eu sei, vai falar sobre um menino que ele tem ali uma doença ou uma síndrome, eu não sei exatamente o que é, que parece que ele não consegue expressar emoções, nem na feição, ele não consegue expressar medo, espanto, assustado, dor, ele não consegue expressar, ele pode estar sentindo dor, que ele não consegue expressar isso, e nem com o timbre de voz. E a gente vai acompanhar a vida desse menino, então, na infância, na adolescência, até a vida adulta, né, meio que um romance de formação, digamos assim, acompanhando como que isso pode, né, como que deve ser esse negócio de você não conseguir. Tem a pessoa que fez a resenha me contou sobre uma cena, logo no início do livro, ele criança ainda, que parece que ele estava andando na rua e ele viu, num beco, assim, ele viu uma criança, um outro menino sendo espancado por uns valentões. E daí ele entra numa loja e ele avisa o dono da loja que tá acontecendo, só que ele não consegue expressar emoções. Ele chega lá e fala, olha só, tem uma criança aqui do lado que tá sendo espancada, se você não chamar a polícia, se você não ajudar, essa criança vai morrer. Algo assim, sabe? E o cara não acredita, porque a forma como ele fala, se aquilo fosse verdade, ele chega ali, ele desesperado, pelo amor de Deus, moço, tem uma criança morrendo aqui, você tem que ajudar, que não sei o quê. Sabe aquele desespero? E ele fala assim, no tom normal, tranquilo, sem demonstrar nenhum tipo de emoção, sem alterar a voz. O cara acha que aquilo é trote, que aquilo é mentira, né, é uma criança ali inventando. E ele não faz nada. Acontece que realmente tinha uma criança sendo espancada ali e essa criança acaba morrendo. E essa criança eu acho que era filho do dono dessa loja, sabe? Então assim, ele avisou, mas a forma como ele avisou, ninguém acredita, sabe? Então me parece ser um livro muito interessante de como que isso vai interferindo assim na vida dele. Como que às vezes você tá sentindo dor, muita dor, mas você não conseguir demonstrar isso, sabe? Então me parece ser um livro bem interessante, ele é fininho, então vai ser uma leitura rápida e eu tô bem interessada. Próximo livro. Esse livro, gente, eu nem sei se eu vou conseguir ler, vamos tentar. Estou falando da Ilíada de Homero. Eu já tentei, na verdade eu li a Odisseia quando eu era bem mais nova, li adolescente, mas eu li naquela versão juvenil, que é fininha e que é tipo uma prosa mesmo, um texto assim. Eu nunca consegui ler nenhum livro em versos, assim, não livro de poesia, eu falo epopeias, como é o caso aqui, como é a Ilíada, a Odisseia, como é a Divina Comédia, sabe, que são livros em versos, assim, ele não é aquele texto que a gente está acostumado, olha, eles são em versos, tem aqui as estrofes, mas não é poesia, tá? É uma epopeia, são essas histórias épicas contadas em versos. Eu nunca consegui ler assim, gente, sei lá, eu me embanando muito, mas eu queria muito ler. E aí eu comprei a Ilíada já tem um tempo, porque eu gosto da história, eu conheço a história, porque, como eu falei, já passou vários filmes, já tem outros livros, essas edições adaptadas, né? Adaptadas para o público mais jovem, que aí é a história só contada, narrada mesmo, eu já li. Então eu conheço a história, tanto da Odisseia quanto da Ilíada, mas eu queria ler mesmo assim. E eu comprei essa edição da Penguin porque me falaram que a tradução dela é muito boa, porque realmente tem algumas traduções que ainda complicam mais ainda, né? Que ele é um texto muito antigo, gente, de antes de Cristo. Então, assim, as traduções precisam ir evoluindo para ficar mais moderno, senão se você usa aquelas traduções antigas, que tem aquelas palavras muito arcaicas, aquelas palavras que a gente nem usa mais, aqueles termos que a gente não usa mais, a gente boia muito, no assunto fica muito mais difícil. Então, essas traduções mais modernas, que usam assim, que vão tentando modernizar pra gente entender melhor, me falaram que a tradução da Penguin, que é a tradução do Frederico Lourenço, que é um bom tradutor, já li livros dele com tradução dele, ele é muito bom. Então, tô na esperança de conseguir ler isso daqui. Vou conseguir ler? Não sei, mas vamos tentar. Aí, próximo livro... gente, esse aqui também eu vou intercalando livros difíceis, como eu falei, com livros fáceis, porque senão, né, minha filha, não tem condições. Esse daqui é um livro também que não é ficção,
que é o livro chamado O Cérebro da Criança. Esse livro também é um best-seller, assim, da área. Esse aqui eu acho que é bem mais específico, assim, pra quem é mãe, ou pra quem é educadora, ou, enfim, psicólogo, coisas da vida. Que é um livro que vai falar sobre o desenvolvimento, assim, da criança. Olha só, 12 estratégias revolucionárias para nutrir a mente em desenvolvimento do seu filho e ajudar a família a prosperar. Desde que a minha filha tem 3 anos, né? E desde que ela nasceu, assim, eu tenho lido bastante sobre esse desenvolvimento cerebral das crianças, sobre neurociência das crianças, né? Porque é muito interessante a gente começar a ler, e ele é fininho, ó, e a gente vai descobrindo, assim, sabe quando a atitude que a criança tem, que a gente acha que é birra, ou que é, enfim, que a gente não entende, que às vezes a gente briga e tal. E quando você começa a estudar um pouco sobre a neurociência, sobre a formação, sobre as partes do cérebro da criança que vão amadurecendo, com qual idade, com 2 anos a criança já tem capacidade disso, com 3 anos a criança já tem entendimento daquilo ainda não entende, vai ajudando muito a gente a lidar com a situação e a entender a criança e não surtar, tá? Porque óbvio que às vezes a minha filha faz birra, aquela de se jogar no chão e fazer aquele escândalo, sabe? E eu tenho que tentar manter a calma, sabe? E assim, e as pessoas não entendem, sabe? As pessoas às vezes ficam aqui, você tem que dar um tapa nela, senão você não vai educar, senão ela vai crescer e vai te manipular. E não, gente, não é assim, sabe? Quando você começa a estudar um pouquinho sobre o desenvolvimento das crianças, você começa a entender tanta coisa, sabe? Que com 2 anos a criança não tem capacidade do cérebro, não tá maduro para entender certas coisas. Então, não adianta você ficar explicando, falando que não vai, sabe? A criança ainda não tem noção, por exemplo, do tempo. Não adianta você falar, sábado a gente vai no shopping. Ela não tem noção do que é sábado. Ela ainda não tem essa noção, sabe? Então, assim, é tanta coisa que a gente vai entender, que a gente vai aprendendo quando a gente começa a estudar o desenvolvimento das crianças, assim, da parte de psicologia, de cerebral mesmo, essa parte neural mesmo, cara, é muito legal, sabe? Então, assim, eu tô bem ansiosa pra ler esse daqui, porque é um best-seller, já foi traduzido para sei lá quantos países, vendeu não sei quantos, enfim... Tô muito interessada em ler, mas é um nicho, assim, bem específico. Talvez você aí não esteja interessado nesse tipo de livro, se você não tem uma criança em casa, não é mesmo? Outro livro que eu quero ler, na verdade, esse daqui vai ser uma releitura pra mim, mas vai ser como se fosse a primeira vez, porque faz séculos que eu li. E eu tô falando da Sombra do Vento, do Zafón, porque eu li esse livro aqui, esse livro é velho, eu li esse livro aqui, sem brincadeira, eu acho que deve ter uns 15 anos atrás, tá? Uns 15 anos atrás aí. Porque eu lembro que eu tava na faculdade ainda, na minha primeira faculdade, que foi administração de empresas. E então tem tempo, tá, gente? Eu entrei na faculdade em 2004. Vai fazer 20 anos ano que vem que eu entrei na faculdade, tá? Então vamos lá. E sei lá, então eu devo ter lido esse livro aqui em 2007, 2006. Eu tava acho que no final da faculdade, 2006, 2007, por aí, eu acho, né? Mas era nessa fase aí. Então tem muito tempo e eu não lembro da história. Só que quando eu li, eu lembro que eu gostei, tá? Mas eu não lembro da história. Aí depois eu descobri que, na verdade, esse livro aqui, ele faz parte de uma série. Não tem, assim, aquela continuação, igual Harry Potter, assim, que você termina e quer continuar. Não tem, mas ele faz parte de uma série, eu não sei quantos são 4, 5, sei lá. Uma série chamada O Cemitério dos Livros Esquecidos. E aí tem vários títulos, então acho que são 4, 5 livros que fazem essa série. E eu tô querendo ler essa série. Só que pra mim pegar os outros, eu preciso reler esse aqui, porque eu não lembro de nada mesmo. Então eu quero muito reler. E Zafón é um autor, assim, que eu só li esse daqui. Ele é um autor também muito consagrado, muita gente ama os livros dele, mas eu só li esse faz muito tempo, eu não lembro de nada. Então eu quero reler esse livro aqui pra depois dar seguimento aos outros livros que fazem parte aqui dessa série. E daí, vamos lá, vamos adiantar. Outro livro também que eu tenho interesse em ler é Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Lá no Clube da Tatiana Feltrin, a gente vai ler o Continente, que é o primeiro ali, né, da trilogia mais famosa dele, do Érico Veríssimo, né? E eu nunca li nada do Érico Veríssimo, eu não tenho o Continente ainda, mas a gente vai ler lá acho que no meio do ano, no final do ano, sei lá. Mas eu queria muito ler alguma coisa dele antes. Então, eu tenho esse livro aqui em casa já há um tempo e eu nunca li. Que é um livro fino, bem mais fino do que o Continente, que é então Olhar os Lírios do Campo. Eu lembro que eu comprei esse livro depois de eu ter visto uma resenha de alguém, que eu não vou lembrar quem agora. E eu gostei tanto da resenha que eu fui e comprei o livro. Só que aí chegou e eu não li. Mas eu quero ler agora, então eu não sei muito sobre o que se trata, porque eu também não lembro da resenha. Mas eu quero muito ler esse livro antes de ler o Continente, né? Então vamos tentar ler esse daqui.
E aí, outro livro que eu também quero ler, esse aqui também é uma releitura, mas não nessa edição, que é Alice no País das Maravilhas. Eu já li Alice numa edição antiga, que eu nem tenho aqui, há muito tempo atrás. Essa edição é linda da Dark Side. Eu tenho essa edição também há alguns anos já. Logo que lançou, eu achei tão bonita que eu comprei. E olha só, gente, a Dark Side arrasa nas edições, né? E aí, o que acontece, gente? Por que eu tô interessada em ler Alice? Me reler, porque eu já li uma vez, mas também, como eu falei, faz muito tempo também, mas a história, pelo menos, eu lembro, né? Porque tem filme, tem desenho e tal. E aí, eu tava querendo muito ler, fazer uma espécie de um projetinho pessoal de ler os clássicos infanto-juvenis, os clássicos, assim, universais, aqueles grandes clássicos universais infanto-juvenis. Alice, eu queria muito ler A Princesinha, O Jardim Secreto, aquele outro também, A História Sem Fim, A Fantástica Fábrica de Chocolates eu tenho, ou eu tinha e já li, mas também há muito tempo, mais de 20 anos atrás. Então, talvez se eu achar, eu releia. Sabe esses grandes clássicos, assim, Matilda, esses grandes clássicos infantis ou infanto-juvenis, eu queria reler eles, assim, porque, ai, gente, são tão fofos, assim, me deu vontade, assim, de ler essas histórias, que às vezes a gente só conhece por filme. Por exemplo, Jardim Secreto é um filme que eu amo, eu via lá quando eu era criança, lançou outra versão aí, Matilda, mas eu nunca li o livro, tem o livro e eu nunca li, O Mágico de Oz. Então, eu tô bem interessada em fazer um projetinho de ler os clássicos infantis, infanto-juvenis, enfim. E aí, falta dois que tá aqui. Um livro que eu comprei recentemente, comecei a ler, também não dei seguimento, mas ano que vem quero ler, que é Babilônia. Esse livro é uma não ficção, ele vai falar sobre a história da Babilônia, do povo babilônico, né, desde ali da ascensão, ali, de quando eles estavam, né, por cima ali até a queda do Império. E eu gosto muito de história e eu gosto muito de estudar de ler sobre essas civilizações antigas. Então eu comprei esse livro aqui. Eu até comecei a ler, eu li o primeiro capítulo, tava gostando, tem mapa e tudo. Só que aí acabou que eu fui fazendo outras coisas, fui pegando outros livros e ficou meio ali parado, só li o primeiro capítulo. Mas eu quero ler ano que vem, porque é algo que me interessa, um tipo de história que me interessa. A história, como eu falei, não é ficção, mas eu gosto bastante de aprender um pouquinho sobre essas civilizações assim antigas. Aí o último livro que tá aqui, e depois eu vou botar dois que eu ainda não tenho, mas aí eu boto que tem aqui. O último livro que tá aqui é O Nome da Rosa, nessa do Humberto Eco, nessa edição muito bonita, vou tirar aqui pra vocês verem. Olha só que lindo. Nome da Rosa. Eu tenho uma edição do Nome da Rosa bem antiga, que eu comprei uma vez num sebo, mas eu nunca consegui ler naquela edição, porque as edições antigas do Nome da Rosa... O Nome da Rosa é um livro que ele tem alguns trechos em latim. E nas edições antigas, você não tem a tradução desses textos, não tem notinha de rodapé, não tem nada, só tem lá o trecho em latim. Daí, se você não fala latim, igual eu, você precisa ficar parando a leitura para ir no Google pesquisar para saber o que é. E isso acaba interferindo muito na leitura. Toda vez que você para pegar o celular, você acaba vendo outras coisas, aí vem notificação e tal, isso você já se perdeu na leitura. Então eu achei muito difícil de ler naquela edição lá, porque eu não estava entendendo aquelas palavras, aqueles termos, aqueles trechos, e tinha que ficar parando para pesquisar. Essa edição aqui tem a tradução. No final aqui ele traz a tradução dos trechos, todos das palavras ali, dos trechos em latim. Então vai ficar muito mais fácil, porque eu não fico parando pra pegar celular e tal. Então tô bem interessada em ler. Eu já vi o filme do Nome da Rosa, adoro aquele filme. Então eu sei a história, né? Eu sei até o final, né? Um grande mistério aqui. Mas também faz muito tempo que eu vi o filme. Também foi na época da faculdade. Ou da escola, sei lá, acho que as escolas sempre pedem, né, esse filme ali no ensino médio. Faculdade também, dependendo da faculdade. Enfim, quero muito ler O Nome da Rosa, porque é um livro bem legal, meio que um Sherlock Holmes da Idade Média. Ai, gente, eu adoro. E quero ler, então, porque eu nunca li assim, né? E aí, acabou os livros que eu tenho aqui, foram 10. Aí, eu vou botar mais 2 livros para completar os 12, só que eu ainda não tenho aqui. O primeiro livro é Guerra e Paz, do Tolstói, que também está no desafio de Tati Feltrin. Então, os 2 livros do desafio dela que eu coloquei aqui foi Os Miseráveis e Guerra e Paz. Guerra e Paz ainda não tenho o livro, mas pretendo comprar. Esse ano eu li Ana Karenina, daqui, ó, do Tolstói. Amei, deixa eu tirar esse boneco da frente. Aqui, ó. Amei Ana Karenina, amei, amei, amei. A literatura, a forma de escrever do Tolstói é maravilhosa. Eu já tinha lido alguns contos dele e uma novela menorzinha. Li Ana Karenina e amei, então tô super no gás, super na vibe pra tentar ler Guerra e Paz, que é um tijolão de 1.500, 1.600 páginas, vamos ver. E daí, o outro livro que eu também, pra completar aí os 12, é um livro de não ficção também, e eu não tenho o nome dele aqui, chamado O Poder da Geografia. É do mesmo autor desse livrinho aqui que eu li esse ano e amei, tem resenha aqui no canal, então você procura aí que você acha, recente,
que é esse livro aqui, Prisioneiros da Geografia. Esse daqui é um livro de geopolítica desse carinha aqui, que ele é super famoso e tal, e ele explica muito bem. E aqui ele vai falar sobre como que a geografia dos locais, dos países, a geografia mesmo, sabe? Se o país tem saída para o mar, se não tem, se tem aqueles paredões rochosos, se tem floresta, se tem deserto, se tem rios navegáveis, enfim, toda a geografia que faz parte daquele país, como que a geografia interfere no sucesso do país, se o país vai ser um país desenvolvido, se o país vai ser um país, assim, não desenvolvido. Perceba que a maioria dos países desenvolvidos fica ali no norte, né? Estados Unidos, a Europa, aqui no sul, América do Sul, ali África, ali Oceania, não são tão desenvolvidos, a gente não tem o desenvolvimento econômico e, enfim, todo o desenvolvimento que ali, que Estados Unidos, que a Europa, a Rússia. Então, assim, e a geografia explica muito isso, cara. É muito legal você ver como que a geografia mesmo, que a natureza colocou em cada território, consegue, assim, cara, fazer umas coisas, sabe? Explicar muitas coisas, assim, do sucesso ou fracasso dos países. É muito legal. Então, eu amei esse livro, tem um monte de post-it. E daí, ele lançou o segundo, uma continuação, chamado O Poder da Geografia. Que é isso mesmo, ele vai falar como que a geografia interfere, ou tem poder, assim, nos países, né? As nações se beneficiam ou não por conta da geografia. Então, eu tô muito interessada em ler, porque eu amei. Só que esse livro aqui, O Poder da Geografia, tá tipo R$80. Então, eu tô esperando abaixar o preço. Amazon, por favor, minha filha, nem na Black Friday aquele negócio abaixou. Abaixando o preço, eu compro e leio. Então é isso, gente. Esses foram os 12 livros para 2024. Vamos tentar, na esperança de que dessa vez eu consiga completar essa meta. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima.